Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, vamos hoje continuar o nosso tema da consciência e vamos, a partir da página 146, estudar um pouquinho a crise da consciência. Tá bom? Peguem aí a página 146 para que a gente possa estudar o que é crise da consciência, segundo Aurélio Fernandes. Há que reconhecer que alguns contemporâneos negam a existência da consciência. Encontramo-nos de novo, tal como dissemos ao falar da liberdade, perante uma incoerência histórica. Como é que é possível que, numa época em que se valoriza a consciência até limites insuspeitados, haja quem se empenhe em negá-la? Desde a diatribe de Nietzsche, que escreveu: a consciência é uma doença terrível, que não falta quem atribua a sua origem a preconceitos religiosos, pelo que em teoria e na prática pretendem negá-la. O argumento mais convincente a favor da consciência, além da convicção universal de em todos os tempos e nas mais diversas culturas, que é impossível elidir, e é a própria consciência pessoal que testemunha a existência da consciência em cada pessoa. Todos experimentamos a capacidade de reflexão sobre nós próprios, que nos faz darmos conta do que fazemos, julgando acerca da sua bondade ou malícia. E se é verdade que a reflexão intelectual é a causa do conhecimento teórico, menos ainda é possível negar que a reflexão sobre a própria atuação nos adverte da veracidade dos juízos acerca do bem e do mal, das ações que realizamos, o que nos dispomos a levar a cabo. Muito embora já tenha falado sobre isso, é importante, porque hoje, vocês sabem, se valoriza muito a consciência a ponto de endeusá-la, mas ao mesmo tempo nós não sabemos relacionar, nós sabemos, mas o mundo não sabe relacioná-lo com o próprio Deus, não se aceita mais a lei natural como algo escrito, mesmo no direito, mesmo nas legislações. Porém, nós fazemos sempre isso de volta, tentando sintetizar para que nós possamos formar a nossa consciência cristã e para ajudar os nossos irmãos, sobretudo aqueles que são chamados a ser pastores. Na Bíblia, a existência da consciência é um dado inquestionável. Com diversos termos, indica-se que a atuação do homem se tem de confrontar com o ditame da sua consciência. Segundo a revelação, a consciência está de tal modo enraizada no ser humano
que é identificada com o coração. Vocês sabem que em hebraico o coração é da mesma raiz da palavra casa. O catecismo traduz muito bem quando diz: o coração é a casa onde eu desço, onde eu moro, que não é só a sede da razão, mas é a sede das paixões, dos sentimentos, e por isso é o lugar da aliança, onde o homem se relaciona com Deus, onde o homem se encontra com Deus, onde o homem é ele. Não usa uma máscara, é impossível. E eu penso que todos os sofrimentos, as doenças que podem nascer na alma, algumas delas, claro, nascem porque a pessoa vive numa máscara. Mas dentro tem uma consciência que, por mais deformada que seja, grita, que, como dizia o cardeal Newman, a consciência, nós estudamos no livro do Padre Pinkers, é o último vigário de Cristo, ou melhor, é o vigário remoto que mora em nós, que é ponte, que é a voz de Deus que nos leva ao Redentor. Por isso que a Sagrada Escritura afirma a existência da consciência. Assim se expressa o livro dos Provérbios: tende os meus preceitos escondidos nos vossos corações, gravai-os sobre a tábua do vosso coração. Igualmente a Bíblia refere-se que Deus investiga a consciência do homem e que perante a má conduta o pecador se verá acossado pelos remorsos da própria consciência. Por isso que é importante estudar os tipos de consciência. E nós vamos, depois dessa breve aula gravada, eu coloquei alguns vídeos de um padre Leonardo, da internet, que ele explica de um modo, vídeos curtinhos, para que vocês vejam, para que possamos na próxima aula estudarmos como formar a consciência. No Novo Testamento, o termo consciência é mencionado 30 vezes, apresentando-se os significados dos diferentes usos que se fazem dela. Elogia-se a boa consciência, 1 de Timóteo 1,5. Recorda-se o respeito pela consciência própria e alheia. Contrapõe-se a consciência dos pagãos à dos cristãos, Romanos. Recomenda-se a respeitar a consciência dos débeis. E São Paulo sublinha a sua consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Por isso, aconselho os crentes a não terem consciência alguma de pecado, já que terão de dar conta a Deus dos juízos da consciência. 2 de Coríntios 4:2. Isso é um fato, né? Precisamos sempre trabalhar os elementos da revelação, Sagrada Escritura, tradição, magistério, não esquecer dos padres que nós estudamos, né? A moral dos padres, lembram-se do primeiro semestre, ou aqueles que verão da FATEL, estamos estudando neste semestre, toda a temática da consciência, que é muito sério, né? Enfim, precisamos entender bem esse tema. Liberdade de consciência e liberdade das consciências na página 147. É um tema muito interessante e o jogo de palavras do autor também. Diz assim: na ânsia de defender a consciência e a sua intimidade, costumam usar-se duas expressões que não são unívocas, que são até ambíguas, mas que se utilizam indistintamente: liberdade de consciência e liberdade das consciências. A liberdade de consciência, página 148, item A. A liberdade da consciência é a que pretende situar-se à margem de toda norma, incluída a lei de Deus, com o fim de fazer o que lhe apeteça. A liberdade de consciência, assim entendida, não é defensável em nenhum caso, pelo que não tem cabimento exigi-la como um direito, pois a consciência pessoal não é absoluta, está submetida à norma moral e deve ter sempre em atenção o desígnio de Deus. Como eu já falava, aqui cita mais uma vez a lei, não? Essa consciência que não está livre, se diz livre, mas é escrava porque não leva em conta a Deus. Lei de Deus, né? A lei eterna manifestada na lei natural, escrita no coração,
positivada nos 10 mandamentos e levada à perfeição por Jesus Cristo nos evangelhos. Vamos para a frente, então. E o ponto B, a liberdade das consciências. Refere-se à dignidade da consciência de cada pessoa, pelo que deve ser respeitada. Esta, em contrapartida, não só exige ser reconhecida por todos, como deve ser garantida juridicamente, de forma a estar protegida e poder ser defendida perante os poderes públicos, inclusivamente perante o Estado. E se uma lei não é de acordo à lei eterna, a lei natural, por exemplo, eu posso fazer objeção de consciência, mesmo que isso me custe o martírio branco da perseguição, da sanção. Mas eu não posso obedecer uma lei que não é lei, que não é um desígnio demonstrado racionalmente que parte do mistério de Deus, que está na consciência do homem. Mesmo aquele que não crê, ele tem uma consciência e deve agir segundo ela, porque senão nós caímos sempre no problema do direito, por exemplo. Aquilo que era crime, pelo costume se vira virtude, direito, como o aborto, por exemplo. Tudo isso nos leva a pensarmos muito na necessidade de relacionar a consciência com a lei. E vamos estudar profundamente a lei também. Depois, o segundo tema, a consciência e a verdade. Isso é muito importante. Não tem uma consciência livre se ela não está relacionada à verdade. E há uma verdade objetiva ou não. Ou tudo é relativo. Vamos ver? Página 148. Como se disse, a função da consciência é emitir juízos práticos acerca da bondade ou malícia de um ato. Ora bem, assim como a razão teórica se refere à verdade objetiva, de modo similar, a consciência refere-se à verdade prática. Neste sentido, a verdade prática é o conhecimento do bem e do mal moral objetivos. Por outras palavras, tal como a razão descobre a verdade teórica, por exemplo, a ideia da árvore, paralelamente a consciência conhece a verdade moral quando julga, por exemplo, que roubo é um pecado contra a justiça. Por isso, tal como a realidade precede a ideia, de modo similar, o bem e a moral objetivos antecedem a consciência, ou seja, a injustiça. É prévio ao juízo moral, tal como a árvore é anterior ao conhecimento teórico. Consequentemente, se a consciência não respeitar o que é bom ou mal objetivamente, o juízo prático da consciência será errôneo, já que falseia a verdade sobre a realidade das coisas, como ensina São João Paulo II. Aqui tem um discurso que ele fez em 83 aos cientistas. Vamos lá, olha o que diz. A bondade ética é apenas outro nome da verdade, quando esta é procurada pelo intelecto prático. Não se pode obscurecer e ofender a dimensão prática da verdade, a bondade ética, como agir, sem prejudicar a longo prazo a percepção dos seus aspectos teóricos. Interessante, muito profundo. E diz, a relação consciência-verdade tem como consequência que a consciência não cria o bem e o mal, conhece-os, explica-os e julga-os. Neste sentido, não tem razão os subjetivismos éticos que afirmam que a consciência cria os conceitos de bem e de mal, quando ela só os descobre e considera como tal, porque a natureza foi recebida, nós não criamos o nosso pensar, não somos donos da árvore da ciência do bem e do mal. Lembra do Gênesis? A encíclica Veritatis Splendor vem ao encontro deste erro. Página 150, primeira frase, Veritatis Splendor 32. Acompanhem comigo. Atribuíram-se à consciência individual as prerrogativas de instância suprema do juízo moral, que decide categórica e infalivelmente o bem e o mal. A afirmação do dever de seguir a própria consciência
foi indevidamente acrescentada aquela outra, e que o juízo moral é verdadeiro pelo próprio fato de provir da consciência. Não, mas a consciência, ela julga segundo um princípio, que não é o homem que determina categoria de bem e de mal. Faça o bem e evite o mal. A consciência pondera sobre o que é o bem e o mal, mas ela não determina o que é o bem e o mal, já é dado pela lei. Mas o erro que está em base deste equívoco é o falso conceito de verdade. Com efeito, nega-se a existência de uma verdade universal acerca do bem e do mal, e afirma-se que a consciência que os cria em relação a cada um dos seus atos. Por isso a encíclica precisa. Peguem aí, Veritatis 32 de novo na página 150. E eu espero que vocês acompanhem comigo, porque nós precisamos entender bem isso. Olha só. Perdida a ideia de uma verdade universal sobre o bem, cognoscível pela razão humana, mudou também, inevitavelmente, a concepção de consciência. Esta deixa de ser considerada na sua realidade original, ou seja, como um ato da inteligência da pessoa, a quem sabe aplicar o conhecimento universal do bem numa determinada situação e exprimir assim um juízo sobre a conduta, justa a eleger, aqui e o agora. Tende-se a conceder à consciência do indivíduo o privilégio de estabelecer de estabelecer autonomamente os critérios do bem e do mal e agir em consequência. Esta visão identifica-se como uma ética individualista, na qual cada um se vê confrontado com a sua verdade, diferente da verdade dos outros. A consciência não cria a verdade, apenas goza de uma capacidade inata para a descobrir. Por isso, na medida em que tem o uso da razão, todo homem distingue de modo mais ou menos claro o bem do mal. A consciência é uma luz inextinguível que nos é dada pela própria natureza. Daqui a necessidade de formar bem a própria consciência, uma vez que não é infalível nos seus juízos e precisa conhecer a verdade. Veja bem, isso tudo são temas que nós vamos aprofundar depois, no próximo capítulo, mas ainda daqui tem mais uma aula que eu vou dar sobre formação da consciência. Por isso, esses são um pano de fundo desta aula de hoje, acho que é 27 de agosto, para que vocês possam ver esses vídeos do Padre Leonardo. São curtinhos, didáticos, para depois fazermos a nossa teoria, criar a nossa teoria, o nosso teorema no sentido bom da doutrina da Igreja clara sobre esses princípios, consciência e verdade. Não pode se falar sempre consciência e verdade, se não se aceitar a questão da lei que nós vamos estudar. Tá bom? Então temos esse vídeo meu de quase 20 minutinhos, depois temos uns 4 videozinhos de 5, alguns de 7 minutos. Não tem tarefa hoje, apenas um guia de estudo que é procurar com os vídeos memorizar o que é consciência, os tipos de consciência, para depois a gente falar de como se forma a consciência. Tá bom? Eu agradeço muito e vamos assim construindo o nosso curso, e não obstante as dificuldades dessa pandemia. Obrigado, Deus abençoe vocês e Nossa Senhora cuide de cada um com todo o meu carinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem, obrigado.